Essas imagens são das ruas de Moscou e São Petersburgo em 2022. Naquela época, as pessoas foram às ruas para dizer não à guerra por seus ideais, por sua consciência. Putin conseguiu suprimir esses protestos. Mas hoje, a tempestade que se aproxima de Vladimir Putin é muito diferente, muito mais mortal do que naqueles dias, porque a tempestade que está chegando não é ideológica, é biológica. Esta é a tempestade de estômagos vazios, salários não pagos e os futuros roubados de centenas de milhares de russos desempregados. No último trimestre de 2025, o coração financeiro da Rússia parou. Em Moscou, um massacre sem precedentes está ocorrendo nas torres do Sberbank, conhecido como o Tesouro de Guerra do Kremlin. O CEO German Gref está demitindo 20% de seus funcionários, ou aproximadamente 60 mil pessoas, sob o pretexto da revolução da inteligência artificial. O Sberbank é a principal artéria que financia a economia de guerra. Salários de soldados, empréstimos para as indústrias de defesa, títulos do governo, tudo isso se transformou em bombas-relógio no balanço deste banco. À medida que a enorme onda que os analistas chamam de crise dos empréstimos inadimplentes de 2026 se aproxima, Gref teve que lançar carga do navio, mas ele não podia dizer, estamos sem dinheiro. Estamos reduzindo. Isso teria causado pânico no mercado. Em vez disso, afirmaram que a inteligência artificial havia sido introduzida e que os humanos não eram mais necessários. Isso significa que 60 mil cidadãos russos instruídos de colarinho branco de repente se juntarão às fileiras dos desempregados em uma manhã. Onde essa purga acontecerá? Nas aldeias da Sibéria? Não. Bem no coração do regime em Moscou, porque a força de trabalho mais intensiva do Sberbank está na capital. Essas 60 mil pessoas são a classe média educada que confiou na estabilidade de Putin, fez hipotecas e gastou dinheiro em shoppings. Então, por que estão sendo demitidos? Existem dois cenários horríveis e ambos são desastrosos. Ou o Sberbank está desesperadamente cortando custos para evitar um colapso de crédito massivo em 2026, ou o Kremlin está cortando salários dos funcionários para desviar cada último centavo dos cofres do Sberbank para a frente ucraniana, aquela máquina de guerra sem fim. Em qualquer dos casos, o resultado é o mesmo: 60 mil pessoas irritadas e instruídas, sem nada a perder, tomando as ruas de Moscou. A decisão do Sberbank de demitir essas 60 mil pessoas não é apenas uma decisão econômica, mas também um perigoso experimento social, porque o povo russo já está irritado com o Sberbank. Para eles, o Sberbank não é o lobby de interesses, mas o patrocinador da guerra. Então, o que acontece se você deixar dezenas de milhares de pessoas educadas com fome da noite para o dia no coração de Moscou? Você não precisa ler folhas de chá para encontrar a resposta. A raiva do povo russo em relação ao Sberbank já havia transbordado para as ruas muito antes dessas demissões começarem, porque o povo sabe que Sberbank significa o financiador da guerra. Uma agência do Sberbank em Moscou, uma mulher entra e grita enquanto derrama o líquido verde que está segurando nos funcionários e nas máquinas. Ucrânia. É só em Moscou? Não. Em São Petersburgo, uma mulher de 60 anos incendeia uma agência bancária. Já, perto de Kazan, coquetéis Molotov são lançados em um prédio do Sberbank. As pessoas estão até incendiando os caixas eletrônicos que usam para sacar seu próprio dinheiro de raiva. Essas imagens são do passado, mas nos falam sobre o futuro. Vamos pausar e refletir. Essas pessoas estavam incendiando o Sberbank por raiva da guerra, mesmo tendo seus salários nos bolsos. Esses ataques foram uma prévia do passado. Então, o que farão agora quando essas 60 mil pessoas estiverem desempregadas, quando o último centavo em seus bolsos acabar e quando não puderem levar pão para casa para seus filhos? Aqueles que chutaram os caixas eletrônicos no passado cercarão essas torres amanhã. Então Moscou poderia queimar, não apenas com líquido verde, mas com o verdadeiro fogo da rebelião. Mas a crise não está apenas nas torres dos bancos. O massacre no Sberbank é apenas a ponta do iceberg. Lá embaixo, nas ruas, a situação é muito pior. Fábricas estão fechando, estaleiros estão parados e de todos os cantos da Rússia, de Novosibirsk a Dimitrovgrad, um único grito está surgindo: estamos com fome. A guerra de Putin não está mais sendo perdida na frente ucraniana, mas nos escritórios vazios do Sberbank e nas cozinhas dos trabalhadores que entram em greve por dinheiro para o pão. Os dados mostram quedas dramáticas no consumo de alimentos básicos pelos russos. As compras de leite, queijo e até arroz caíram em 10%.
Quando uma sociedade não pode pagar por arroz e leite, não é uma recessão econômica, é miséria. E essa miséria não é mais silenciosa. Olhe para a tela. Isto é Novosibirsk, uma manhã gelada de novembro. Do outro lado do cordão policial, aquela mulher de chapéu rosa, Helena Yun, está gritando a raiva de uma nação em um megafone. Сколько можно нас грабить? Нас откровенно и нагло грабят. Были передовой страной почти по всем показателям. Впереди планеты всей. Мы уже почти до 70% зарплаты отдаем на налоги. Estas não são as palavras de um agente. Este é o grito de uma mãe cujo dinheiro vai para os mísseis de Putin e que não consegue levar pão para casa. As taxas de imposto, o alto custo de vida e a guerra interminável encurralaram o povo russo. O epicentro da crise está no coração da indústria russa. Quando os bancos de Moscou foram esvaziados para financiar a guerra, as rodas das fábricas e das cidades industriais pararam. O fogo se espalhou das praças para as fábricas. Vamos olhar para o orgulho da Rússia, a indústria de defesa, os estaleiros de São Petersburgo. Relatórios confirmam que os estaleiros russos estão à beira do colapso devido à crise na indústria de defesa. Ainda mais alarmante, os navios estão enfrentando erros de manutenção nos portos e até correndo o risco de afundar devido à negligência dos trabalhadores que não estão recebendo seus salários e cujo moral está no fundo do poço. São apenas os navios? Não, a energia nuclear também está colapsando. Vamos virar o mapa para o oeste, para Dmitrovgrad. Esta é a cidade atômica da Rússia. É o centro do famoso projeto MBR, reator de pesquisa rápido multipropósito, que Putin vangloriou-se para o mundo dizendo: o Ocidente nos invejará. Mas o projeto de Putin estagnou. Por quê? Porque 300 trabalhadores estão em greve. Engenheiros nucleares e trabalhadores entraram em greve porque não recebem salário há 3 meses. A empresa deve 100 bilhões de rublos. Um estado que afirma ser a maior potência nuclear do mundo não consegue pagar os salários dos trabalhadores que constroem seu reator atômico mais estratégico. Este é um claro sinal de que os cofres estão vazios e os dominós continuam a cair. No Extremo Oriente, trabalhadores da usina termoelétrica Primorskaya GRS estão dormindo em pisos de concreto. Os trabalhadores desligaram as caldeiras e começaram a dormir no chão de concreto, porque não receberam seus salários. Agora, a pergunta que devemos fazer é: para onde uma pessoa vai quando perde seu emprego, seu salário e seu futuro? A fome e o desespero levam as pessoas às ruas, mas se não conseguem encontrar esperança nas ruas, então vão para o lugar mais sombrio. As notícias vindas da Rússia são assustadoras. Os trabalhadores não estão mais apenas dizendo: vamos fazer greve. Eles estão tomando ações muito mais aterrorizantes. A economia está tão travada que as empresas estão voltando à economia de troca dos anos 1990, porque não conseguem encontrar dinheiro. O dinheiro acabou, o sistema colapsou. Tudo o que resta são aquelas pessoas desamparadas nos telhados. Agora, há apenas uma pergunta que o engenheiro nuclear em Dmitrovgrad que não foi pago, o banqueiro em Moscou que foi posto na rua, e o pensionista na Sibéria que não pode comprar arroz, precisam fazer. Onde está o nosso dinheiro? As impressoras do Banco Central da Rússia estão funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana. O petróleo ainda está sendo extraído do solo. Então, por que um gigante como o Sberbank está fazendo as maiores demissões da história? Porque estão dizendo: o dinheiro acabou. A resposta atingirá o povo russo como um soco no estômago. O dinheiro não evaporou, foi transferido por traição. Os cofres do Sberbank foram esvaziados, não para o povo russo, mas para os novos donos do Kremlin no eixo do mal. O que veremos ao levantar essa cortina não é apenas uma crise econômica. É a história da soberania da Rússia sendo vendida para a China, Irã e Coreia do Norte. Ou seja, sua transformação em um estado vassalo. Primeiro, vamos desmascarar o mito de que bancos não falham. A história das finanças mundiais está repleta de cemitérios mostrando como gigantes rotulados como grandes demais para falir se transformam em pó e fumaça da noite para o dia. Quando o Lehman Brothers faliu em 2008, gerenciava 600 bilhões de dólares em ativos. Naquele dia, o mundo achou isso impossível. Mas o colapso do Lehman foi apenas devido a maus empréstimos imobiliários. Hoje, a situação do Sberbank é muito mais tóxica do que a do Lehman, porque os itens que aparecem como ativos no balanço do Sberbank são ocos. Para quem o Sberbank emprestou? Para empresas de defesa cujos tanques foram destruídos nas planícies ucranianas, para fábricas que não puderam exportar e tiveram que fechar devido às sanções, agora para os empréstimos habitacionais que concedeu aos 60 mil funcionários que demitiu. Em todos esses casos, a chance de reembolso é zero. Analistas alertam que o Sberbank está atualmente tecnicamente insolvente,
Não há um único banco na história mundial que tenha sobrevivido com 40% de seus ativos transformados em títulos podres. A demissão de 60 mil pessoas por German Graph enquanto proclama: estamos fazendo uma revolução de inteligência artificial. Não é uma visão tecnológica. É uma tentativa de lançar os botes salva-vidas de um navio afundando. Este é uma armadilha de liquidez. Então, onde está o Estado enquanto o banco afunda? Por que Putin não está resgatando-o? Este é o ponto mais sombrio. O Estado está vendendo sua própria salvação. O Fundo Nacional de Bem-Estar da Rússia e as reservas de ouro, conhecidas como seu seguro do juízo final, estão se esgotando. Os dados não mentem. O Ministério das Finanças da Rússia experimentou uma queda inexplicável nas reservas de ouro apenas nos últimos 3 meses. Para onde estão indo essas reservas de ouro? Para a Bolsa de Valores de Londres? Não, está fechado. Essas reservas de ouro estão voando para Teherã e Pyongyang. Vamos fazer as contas e ver para onde está indo o salário de Ivan. Nossa primeira parada é a Coreia do Norte. A Rússia importou milhares de soldados da Coreia do Norte para preencher a lacuna nas linhas de frente. De acordo com relatórios de inteligência, Pyongyang paga aproximadamente $2.000 por soldado por mês. Enquanto um professor em Moscou ganha $600, Kim Jong-un paga $2.000 por um soldado norte-coreano que não fala russo. Além disso, a Rússia fornece tecnologia de mísseis e ajuda a alimentar a Pyongyang. A indenização daquele cidadão russo de colarinho branco demitido do Sberbank está, na verdade, financiando o programa nuclear da Coreia do Norte, reduzindo os próprios recursos para alimentar o exército de outro ditador. Se isso não é traição, o que é? Nossa segunda parada é o Irã. Aqueles drones Shahed que atingem cidades ucranianas não são gratuitos. O Irã é um país sob embargo e não quer rublos russos. Eles querem moeda forte, ou seja, dólares ou ouro. Dinheiro dos cofres do Sberbank está fluindo para Teherã. Isso não é suficiente. Os jatos de combate mais avançados da Rússia, Su-35, estão sendo enviados para o Irã. Enquanto o povo russo não pode sacar seu dinheiro do próprio banco, o Kremlin está transferindo bilhões de dólares em ouro e tecnologia para os mulás em Teherã. O preço dessa troca é pago pela tia Dasha, que não consegue encontrar queijo no mercado. E nossa última parada é a China. Irã e Coreia do Norte são apenas a ponta do iceberg. A verdadeira grande mangueira está conectada ao leste, a Pequim. O verdadeiro assassino do Sberbank e da economia russa não são as sanções ocidentais, mas a exploração amigável da China. Depois de se afastar do Ocidente, Putin entregou as chaves da Rússia a Xi Jinping. Neste momento, a Rússia é forçada a vender seu petróleo e gás para a China a preço de custo, 30%, às vezes 40%, abaixo do preço de mercado mundial. Por quê? Porque não há outro comprador. A China sabe disso e está explorando a Rússia até o osso. Um dos maiores buracos no balanço do Sberbank é esse, a dependência do yuan. Os bancos russos recorreram ao yuan porque estão proibidos de usar o dólar e o euro. Mas a China manipula o valor do yuan e as reservas da Rússia estão à mercê de Pequim. A China está vendendo tecnologia para a Rússia? Sim, mas a preços exorbitantes. A indústria russa tornou-se dependente dos fornecedores chineses. Uma fábrica de carros em Moscou tem que implorar a China por peças, e a China quer pagamento adiantado. Por que o Sberbank está em uma crise de liquidez? Porque as empresas russas estão sugando todo o dinheiro do mercado para pagar fornecedores chineses. O ouro da Rússia está sendo vendido para pagar por mercadorias da China, que muitas vezes são de baixa qualidade. Isso não é uma parceria, é uma operação de estrangulamento. A China não quer que a Rússia vença. Ela quer que a Rússia permaneça um estado satélite fraco, dependente e indefeso que lhe fornece matérias-primas baratas. E agora, eles conseguiram exatamente isso. Agora, vamos juntar o quadro geral. Por que os 60 mil funcionários do Sberbank foram demitidos? Porque seus salários deveriam ir para os bolsos dos soldados norte-coreanos. Porque suas indenizações deveriam ser pagas aos fabricantes de drones iranianos. Porque seu futuro deveria ser transferido para Pequim como a margem de lucro dos industriais chineses. German Graph estava mentindo quando disse: estamos fazendo a transição para a tecnologia. A verdade é que a Rússia está falida, não apenas no papel, mas moral e estrategicamente falida. Um sistema que joga seus próprios cidadãos nas ruas e distribui seu último ouro para regimes estrangeiros não é uma superpotência. É um Estado colonizado, esgotado, falido, que declarou guerra ao seu próprio povo. Bancos já faliram antes ao redor do mundo.
Mas nenhum banco jamais colapsou enquanto o Estado por trás dele estava entregando todos os seus ativos a outros países como tributo. Esta não é apenas uma crise financeira. Esta é a prova de que o povo russo está sendo gasto como troco na mesa da China e da Coreia do Norte pelos seus próprios líderes. E lembrem-se, quando os bancos colapsam, primeiro há silêncio, depois começam as filas. A operação de corte de custos do Sberbank foi na verdade o último combustível para a guerra. Eles tiraram dos bolsos do povo e colocaram nos tanques na linha de frente. Mas há uma coisa que esqueceram: não se pode lutar de estômago vazio. E no final, essas filas se transformam em multidões furiosas, que miram não nas agências bancárias, mas nos prédios do governo. A queda do Sberbank é o último suspiro da soberania financeira da Rússia. Tudo o que resta é uma casca vazia, uma colônia da China. O ouro da Rússia se foi, o dinheiro da Rússia se foi, e agora o povo da Rússia também está partindo. O que resta? Apenas dívida, vergonha e o motim que se aproxima. A guerra não está mais na frente ucraniana. A guerra está nas fábricas, bancos e geladeiras vazias da Rússia. E nesta guerra, Putin não tem chance de vencer. A Rússia colapsou internamente. O que você acha disso? Seus pensamentos são muito valiosos para nós e aguardamos seus comentários. Obrigado por escolher a PPR Global. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se. Cuide-se. Cuide-se.